Olá para você que não me conhece, meu nome é Miguel. Para quem já me conhece, meu nome é Miguel também. Hoje vamos aqui bater um papo muito legal com uma pessoa que nasceu em 1944 na cidade de Batatais, em São Paulo. É formado pela USP, um ensaísta, romancista, crítico literário e poeta brasileiro, que entre suas principais obras estão A Teia de Aranha, de 1978, O Sonho da Terra, de 1982, que ganhou o Prêmio Bienal da Nestlé, Quadros da Paixão, de 1984, Os Rios Inumeráveis, de 1997, entre vários outros livros. Hoje vamos bater um papo com Álvaro Cardoso Gomes. Álvaro, queria começar dizendo que é uma grande satisfação estar recebendo você aqui. Eu já li vários livros seus e eu guardo um especial que a gente vai falar sobre ele mais em breve. Miguel, é um prazer muito grande poder participar aqui dessa live, né? Você entrou em contato comigo já há algum tempo e vimos trocando bate-papo mais ou menos esparsos até que você fez esse convite mais concreto para participar desse bate-papo, né? Eu fico feliz de poder participar porque não existe nada mais de animador para um escritor do que ter leitores interessados em sua própria obra, né? E isso, para mim, é o suprassumo da alegria, porque não adiantaria nada eu ser um escritor se eu não tivesse comigo os leitores. Álvaro, eu gostaria de começar perguntando um pouco da sua infância. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, suas primeiras leituras, como foi suas infâncias, as suas origens? Bem, eu era uma criança, vamos dizer, normal, nada de assim, uma pessoa diferente, excepcionalmente diferente das crianças comuns. Fazia as minhas, como a gente chamava na época, as artes, eu aprontava muito em casa, né, com os irmãos, e eu recebia muita bronca de pai, de mãe, de uma tia que cuidava da gente, né? Eu fazia coisas assim, nada de excepcional. São Eu quantos olhando irmãos em que casa? é uns 7. Nossa Senhora. E todos comportados. Eu era o único que não era comportado, né? Que era a ovelha negra, né? da família, né? Mas não fazia nada assim de horrível. Porque hoje em dia a gente vê jovens por aí, adolescentes, a mesma criança aprontando, fazendo coisas terríveis, né? Eu saí um pouco da linha porque era uma família muito certinha. Meu pai era um advogado, minha mãe era muito assim severa, né? E eu saí um pouco da linha em relação aos irmãos. Mas ao lado disso, de sair da linha, eu tinha uma característica que eu acho que era importante. Eu sempre gostei de ler. Desde pequeno, 7, 8 anos, eu era apaixonado por leitura, né? Eu lia tudo que me vinha a ter às mãos. Eu lembro que a minha mãe costumava me dar no aniversário livros de aventura, de que eu gostava muito. Eu ficava assim horas entretido com livros. E eu acho que nasceu daí, então, essa paixão pela leitura, o desejo de um dia poder produzir um livro semelhante àqueles que me encantavam para poder também encantar as pessoas. Acho que o embrião do escritor está nessa ideia aí de ser encantado por alguém ou por muitos alguéms, né? Muitos escritores fabulosos, e pensar que um dia eu podia fazer parte desse quadro de pessoas privilegiadas que conseguem escrever. Acho que a coisa começou assim. Então dá para perceber que desde cedo, desde criança, né, a literatura vem acompanhando na sua vida. E eu gostaria de saber assim também, quando que você começou a escrever? Quando você pegou um papel, uma caneta e começou a escrever seus textos? Olha, é difícil. Olha, você vê, eu estou com 77 anos, né? A gente vai ficando velho e a memória vai ficando cada vez mais perdida. Mas eu não poderia dizer assim, foi um dia que acordei e vou escrever. Não foi assim, não foi uma coisa assim repentina. Na realidade, o que eu fazia, quando eu aprendi a escrever, eu aprendi com a idade comum naquela época, que eram aos 7 anos. Antes disso, eu era completamente analfabeto, não lia nada. Aí eu comecei a ler e comecei também a escrever. Eu me recordo agora, isso é um fato assim, até muito afetuoso para mim, até me comove quando eu lembro. Eu tinha 7, 8 anos e escrevi umas pequenas histórias meio fantásticas, né?
de pessoas que andavam no alto das árvores, nas nuvens. Eu era muito imaginativo. E nas festas de família, Natal, Ano Novo, os tios, os avós pediam que eu lesse as minhas historiazinhas. Aí eu lia. E a partir daí, então, eu fui fazendo uma espécie de um arquivo em que eu guardava as páginas das historiazinhas que eu escrevia, mas sem pensar ainda em produzir um livro. Eram historiazinhas soltas que depois, com o tempo, eu fui melhorando, fui escrevendo cada vez mais. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já tinha um pouquinho mais de noção do que era literatura, né? E até depois disso que eu engrenei, né? Eu até comecei tarde a publicar o meu primeiro livro, esse A Teia de Aranha. Eu já tinha perto dos meus 30 anos. Né? A partir daí não parei mais de publicar. Mas antes disso, eu não cheguei a publicar, não. Eu tinha muita coisa escrita e guardada numa pasta ou em várias pastas que se perderam com o tempo. Você ainda tem, tipo, alguns arquivos antigos guardados até hoje? Infelizmente, não. Não tenho nada. Eu gostaria até de ter guardado, porque acontecia um fenômeno curioso nessa época. Num primeiro momento, eu escrevi à mão. Eu cheguei a escrever livros inteiros à mão, né? Depois eu passei para a máquina de escrever e, por fim, hoje eu uso direto o micro, né? Eu não escrevo mais à mão, nem máquina de escrever, que eu aposentei, né? Mas eu infelizmente, eu não guardei. Eu gostaria de ter em mãos ainda rascunhos que eu teria feito e comparar com o que eu fiz depois, né? Isso é sempre bom para o escritor ter um parâmetro de como ele evoluiu no tempo. E também faz parte da história também ver os primeiros textos lá atrás, muitos anos atrás, e comparar com os de hoje em dia e ver a evolução que teve, né? Você tem toda a razão, é isso mesmo. Você está bem correto no que você disse. Isso faz parte da nossa história. E a história de um escritor compreende de tudo. Tanto é assim que, às vezes, por exemplo, outro dia eu estava lendo no jornal que descobriram os manuscritos do Machado de Assis, uns textos que não foram impressos até hoje. Aí as pessoas ficam agitadas, correm atrás, porque isso é importante para a história, para a vida, para o passado do escritor, e para ele poder confrontar o que ele é hoje e como que ele evoluiu, não é? Se ele cresceu, se ele não cresceu, se ele aproveitou coisas de livros antigos modificados para os livros posteriores. Então tudo isso é fundamental. O escritor, na verdade, ele é feito de camadas, né? Ao longo dos anos, em que ele vai se articulando, vai criando uma linguagem própria sua, mas uma linguagem, vamos dizer, adaptada às circunstâncias em que ele viveu no tempo. Realmente, também, eu não penso em ser escritor, eu penso em ser jornalista, mas eu sempre, quando tem aulas assim de redação, de língua portuguesa, eu gosto de escrever textos e eu sempre arquivo eles assim em algumas pastas, porque pode ser que, por exemplo, daqui a 20, 30 anos, isso sirva como um portfólio para mim, entendeu? Então, eu sempre gosto de estar arquivando esses textos que eu faço. E hoje em dia, acho que é mais fácil de arquivar os textos do que antigamente. Ah, sim. Tendo computador, né? Você abre arquivos. No meu micro, eu tenho arquivos com vários livros meus que já foram impressos, mas eu guardo ainda, né? E dá para organizar a minha vida de escritor muito melhor que no passado, né? Agora, se você quer seguir essa carreira de jornalista, eu acho uma maravilha de profissão, né? E para você ser um bom jornalista, você tem que ler muito. Porque hoje em dia tem jornalistas por aí que são analfabetos, né? Sim. Escrevem mal, redigem mal e, portanto, não sabem lidar com a notícia, com os fatos como deveriam lidar. E às vezes você pode ter um excelente aprendizado na literatura ou com a literatura. Aliás, isso daqui é uma ideia até curiosa que eu li uma vez, eu li no Freud. Freud, o criador da psicanálise moderna. Então ele dizia que ele tinha aprendido muita coisa sobre a psique humana lendo grandes escritores.
como Shakespeare, por exemplo, em que ele aprendeu muita coisa tirada dali, tanto é que ele cunhou depois aquilo, o Complexo de Édipo, porque ele vai explorar, inclusive, grandes obras de literatura, né? Então, é importante para você também, que pretende ser jornalista, ter esse pezinho na literatura. Minha mãe sempre gosta de falar que é lendo que se aprende as palavras, o significado, o vocabulário, a maneira de escrever correta. A maneira, sobretudo, você tem que pensar nas estruturas, porque nós pensamos dentro de formas, vamos dizer, né? Dentro da nossa cabeça não ficam só palavras soltas, as palavras ficam arrumadas dentro de esquemas pelos quais a gente pensa e estrutura depois o nosso texto. Quando a gente vai escrever, a gente não escreve por palavras captadas assim como se fosse milho, a gente pensa por estruturas. Eu, pelo menos, quando eu escrevo assim. Eu vou começar um livro, já vem à minha cabeça uma frase, né? E não uma palavra solta que eu junto com a outra, né? E isso daí está no armazém. Todos nós temos um armazém dentro de nós com essas estruturas. Então, Miguel, você mora mesmo onde? Em Cruzeiro, interior de São Paulo. Cruzeiro. Eu já passei por lá, não conheço muito. Fica ali no Vale da Ribeira, não é? Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, desculpa, que Ribeira, que Vale do Paraíba. Eu já passei por lá rapidinho. É aqui perto de Lorena, Guaratinguetá, Aparecida. Que bom. O senhor ainda mora em Batatais? Não, nunca mais. Eu morei pouquinho lá. Né? Eu saí de lá quando eu tinha 10 anos. Aí minha família mudou para um lugarzinho chamado Lucélia, que era lá na Alta Paulista, que era uma cidadezinha muito pequena. Depois nós mudamos, sempre a família toda, para Americana, onde eu fiz o ensino médio e fundamental. E aí eu mudei para São Paulo e passei a minha vida toda praticamente aqui. Você mora em qual zona? Zona Leste, Zona Sul? Zona Sul, bem perto sabe a Avenida Paulista? Sei. Bem perto da Avenida Paulista. Tá bem movimentado aí onde você mora. Eu vou passear nos domingos, eu gosto. Legal. Muito agitado. Então, embalando naquele assunto que a gente tava de aulas de português, literatura, redação, assim, eu vi que você lecionou algumas cadeiras de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, né, em Berkeley, e também no Middlebury College, nos Estados Unidos, e também fez várias pesquisas lá em Portugal, nos Estados Unidos. Como foi para você essa experiência de estar lecionando fora de um país que não tem a sua língua nativa? Bem, nos Estados Unidos eu fui chamado para dar aula de literatura brasileira e língua portuguesa, mas eu falava só português, né? O meu inglês, infelizmente, é ruim, dá para eu me virar, não morrer de fome. Mas lá eu não fui obrigado a dar aula em inglês, eu fui obrigado a dar em português, porque era um curso de português, era o departamento de português na universidade. Mas foi uma experiência muito boa, porque os alunos todos eram uma verdadeira legião estrangeira. Eu tinha alunos dos Estados Unidos, eu tinha uma aluna do Havaí, eu tinha um aluno da Coreia. Então, eram gente de diferentes regiões do mundo que foram lá ter aula comigo. E foi uma experiência muito boa, eu gostei demais, né? A Universidade de Berkeley, ela é fantástica, ela dá muitas oportunidades para você trabalhar bem, tem um campus maravilhoso, né? Então eu me senti muito bem. Agora o Middlebury College é um pouquinho diferente. Lá é o seguinte, né? Nos meses de junho e agosto funciona o que eles chamam uma escola de línguas. Então é uma escola de línguas em que o aluno fica imerso, ele não pode sair de lá, ele não pode falar outra língua senão a língua que ele está aprendendo. E nesse Middlebury College havia cursos de português, espanhol, francês, italiano, árabe, russo, né? Japonês, chinês, tudo quanto é língua, menos o inglês, é claro, né? Então o aluno é uma experiência muito bacana, ele é trancado durante praticamente 2 meses
e no caso dele, só falando português. Ele não pode falar outra língua. Então ele sai de lá falando, lendo e escrevendo português. E eu fui lá como escritor, primeiro, escritor visitante, para falar da minha obra. Eles leram alguma coisa, discutiram comigo, né? E a segunda vez que eu voltei lá, eu cheguei a dar um curso também de literatura. Agora, por questões de ofício, como eu sou professor, ou era professor da universidade, de vez em quando eu saía do país para fazer pesquisa. E geralmente eu ia para Portugal. Eu fui várias vezes para Portugal para pegar material para minha tese, pegar material para escrever livros e assim por diante. Foi uma experiência muito boa também, fantástica, que eu guardo com muita saudade. Só por curiosidade, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Há 1 ano só. 1 ano? Infelizmente, eu gostaria de ter ficado mais. Mas o meu contrato era de 1 ano. Você nunca pensou em, tipo, ir para outros países? Por exemplo, a Inglaterra, que também fala inglês, o Canadá? Bem, visitar eu conheço. Eu já fui algumas vezes para Londres, já fui para a França. Eu gosto muito de viajar. Eu já fui para a Itália, já fui para a Espanha, já fui para a Tchecoslováquia, para vários lugares do mundo, não é? E agora, mudar de país, eu não sei. Eu não sei se eu gostaria de sair de vez aqui. Mas viajar, eu acho uma experiência fantástica que só enriquece a gente. Enriquece também, às vezes serve de inspiração, né? Você aprender novas culturas serve de inspiração até para possivelmente escrever uma nova obra. Sim, uma nova cultura. É bom você ter o diferente, né? Então, é sempre bom você poder contemplar alguma coisa que não seja o seu dia a dia, a sua rotina. E por isso eu acho que viajar, conhecer novos costumes, novos países, eu acho uma coisa muito bacana. Para mim faz um bem danado. E assim, falando um pouquinho da sua vida pessoal, quais são seus autores favoritos, os seus livros que você mais gosta de ler? E aí você me pegou, Miguel. É difícil saber, porque eu leio muito. Eu leio feito doido. Aqui nessa pandemia que eu fiquei trancado em casa, eu aproveitei para escrever um livro que eu lancei nesses dias agora, um livro imenso. Fiquei horas escrevendo, dias escrevendo, um livro chamado Panarquia, né? E fiquei lendo. Eu li muita coisa. Então, é difícil dizer assim que autor que eu prefiro. Eu não sei. Tem tanta gente, por exemplo, eu gosto do Machado de Assis, gosto de alguns escritores russos, como Tchekhov. Tem um outro chamado Turgenev, que eu li nesses dias, um romance maravilhoso dele. Eu gosto do Kafka. Há escritores americanos, tem um chamado Philip Roth, que é muito bom, eu gosto demais. Aos escritores portugueses, Fernando Pessoa, por exemplo, né? Então, é difícil eu falar assim, eu gosto desse escritor. Eu tenho uma visão muito eclética de literatura. Eu gosto de ler de tudo, desde que seja bom, né? Então, já li escritores argentinos, uruguaios, peruanos, chineses, já li escritor japonês, já li escritor africano, espanhóis, ingleses, franceses, não é? Eu tenho uma curiosidade muito grande de ler outras literaturas, não ficar só na nossa literatura de língua portuguesa. Você já chegou a ler livros como, por exemplo, Harry Potter, Game of Thrones? Não. Eu não tenho curiosidade para ler esse tipo de livro. Eu até admiro os meus filhos, às vezes eu os pego lendo, eles têm toda a coleção, mas eu acho que não dá tempo, sabe? Eu tenho que ler tanta coisa que é assim de outro nível. Não que eu esteja desmerecendo. Eu acho que esses livros são bons, mas para um padrão de leitor médio, um leitor de adolescente ou jovem no geral. Eu até louvo, eu acho importante, leiam. Se querem ler, leiam. O importante é ler o que quiser. Agora, eu prefiro um outro tipo de literatura que me provoque mais, né? Como o daqueles autores que eu citei para você há pouco. E qual foi o livro assim que você mais gostou de ler na sua vida? Você tem alguma recordação? É o mesmo problema. Eu não sei. É difícil. É difícil.
É difícil eu dizer, este livro me marcou para sempre. São tantos os livros que eu consideraria uma traição se eu citasse um e deixasse os outros de lado. Por exemplo, tem um escritor americano que eu li quando eu estava aprendendo inglês, eu fui obrigado a ler livros em inglês e eu li. É um livro que eu acho, assim, a reflexão sobre o mundo dos jovens, eu acho maravilhoso, que é um chamado O Apanhador do Campo de Centeio, né? Que é um jovem perdido que sai de casa, sai pelo mundo, e ele tem uma linguagem dele própria, ele é rebelde, né? É de um escritor chamado Salinger, né? Que já morreu há pouco tempo. Então esse livro me marcou muito, muito, muito mesmo, né? Mas há outras coisas. Quando era mais novo, eu li A Ilha do Tesouro, que eu acho um livro de aventuras maravilhoso, né? E quando eu li a primeira vez Machado de Assis do Dom Casmurro, ou quando eu li Grande Sertão Veredas. Então são livros que me marcaram demais numa determinada época. Dá para perceber assim também que, por exemplo, em uma determinada idade, você tem tendência de ler certos livros, e conforme você vai envelhecendo, você vai se direcionando a outros livros. Então isso justamente faz você ter vários livros, vários autores assim que te marcam, né? Exatamente, porque você aprende por camadas, né? Se é criancinha pequenininha, você vai ler historinhas de fada. Você não vai dar para uma criança de 7, 8 anos ler o Memórias Próximas de Brás Cubas, né? Ou Guerra e Paz. Aí ele tem que ir crescendo, ele vai lendo, vai pegando autores cada vez melhores, até chegar um momento que ele amadurece, que pode ler autores mais complexos, mais sofisticados. É o que aconteceu comigo, por exemplo, não é? Eu vou falar agora um pouquinho também de um dos seus livros, suas obras que eu mais gosto, que se chama Sonata ao Luar. Eu lembro de ter lido ele no ano passado na escola, e esse livro ele fala basicamente de um garoto chamado Fábio, que ele detestava a sua cidade, que se chama Rio Bonito, e achava a vida dele completamente sem graça. E até explicando, até para quem não conhece a obra, convidar a ler Sonata ao Luar. Também depois de um dia, o Júlio, que é o primo do Fábio, que mora no Rio de Janeiro, ele é expulso do colégio interno e vai passar as férias junto do Fábio. E eles vão passar pela aventura e pelo mistério de desvendar um segredo de uma casa na usina, que o morador dela não conversa com ninguém e também não deixa ninguém chegar perto dessa mansão. A gente sabe que tem a Sonata ao Luar, a música do Beethoven, do grande compositor Beethoven. Teve alguma inspiração musical na hora em que a história estava sendo escrita? Por exemplo, o que levou você a escrever esse livro? Bem, o que me levou a escrever... Você descreveu muito bem, fez o resumo perfeito do livro, é isso mesmo. Eu quis confrontar ali dois modos de ser de jovens, né? Um é o mais atirado, que é o Júlio, que sabe o que quer da vida, vem da cidade grande, e o outro é o Fábio, que é mais tímido, é um menino que vive numa cidade morta, uma cidade em que nada acontece, e sob a super proteção da mãe. Eu diria até, de certo modo, a mãe do Fábio me faz lembrar minha própria mãe, né? Minha mãe também tinha aquelas manias, ela morria de pavor, por exemplo, que a gente fosse nadar em rio, ela não deixava a gente sair de casa, era uma coisa meio complicada a relação com ela, né? Ela era muito boa, uma mãe muito decente, que fez de tudo pela gente, mas que tinha esse tipo de coisa. Então eu quis mostrar uma história de afirmação ou de amadurecimento, da descoberta de si próprio, né? Porque o Fábio precisa crescer, não pode continuar a vida dele como aquele bebê sob as asas da mãe. E aí é preciso que apareça o Júlio e aconteça aí uma grande aventura, um grande mistério, o que há naquele casarão e o que há com aquela menina linda que toca o piano exatamente a Sonata ao Luar, que você lembrou do Beethoven, que é uma música belíssima. Sempre gostei daquilo, uma música romântica que cria uma atmosfera de sonho. Então, eu faço uma homenagem ao Beethoven, colocando esse título, e faço uma homenagem também. Se você voltar ao livro, você vai perceber que o livro, nas primeiras páginas, tem uma epígrafe, né? Tem uma frase de um escritor francês que escreveu esse único livro. É um livro maravilhoso que se chama O Bosque das Ilusões Perdidas. E que ele conta uma história
que é paralela à minha. Ele também conta a história de um menino também que tem problema de saúde e que vai ser auxiliado por um outro. Então, me inspirei nesse livro aí, na Sonata ao Luar, para compor o meu livro que você leu aí na escola. Né? Inclusive, o livro está aqui, ó, na minha mão, aqui, ó. Sonata ao Luar. Ele mesmo. Realmente tem aqui, no comecinho, tem a frase do escritor francês que você acabou de citar. Mas esse livro aqui, ele vai terminar com uma indagação. Tem alguma continuação para essa obra? Você já pensou em escrever um Sonata ao Luar 2? Ou ela vai ficar por imaginação do leitor? Eu prefiro isso que você disse em segundo lugar, ficar para a imaginação do leitor. Eu acho uma coisa muito importante em livro, ele não terminar abruptamente, você emendar, costurar tudo no fim. Porque, de certo modo, o que você faz? Você limita o leitor. É bom o leitor chegar no final e falar: mas o que aconteceu? E fica, às vezes, à noite na cama, deitado, sonhando com aquela história e preenchendo com a sua própria imaginação. Né? Então, foi esse o meu intuito. Eu não pretendo escrever uma continuação, não, porque, inclusive, se eu escrever uma continuação, o que seria? Seria o Júlio em busca da menina que ele ama, né? E enquanto que o Fábio vai ficar sozinho, eu não sei o que ele vai fazer, já que ele superou os seus medos de infância, a vida dele está mais ou menos resolvida e teria que resolver a história de amor. Mas eu prefiro deixar em aberto e cada um de vocês pensar assim: eu acho que o Júlio vai ficar como que é o nome da menina mesmo? Eu estou esquecendo o nome. Lívia, isso. Então, o Júlio vai ficar com a Lívia, eu acredito. Então, quem lê vai falar assim: eu também acredito nisso. Eu, como escritor, eu pensaria que o melhor de tudo seria o Júlio sair pelo mundo atrás dela até encontrá-la, né? Porque se ele a ama a tal ponto, como mostra o livro, ele só pode tentar não perdê-la de vista. Mas isso fica para a cabeça de vocês. Vocês têm toda a competência de concluir a história ou de dar continuidade à história. Perfeito. Eu vou só ler aqui a frase que você tinha citado do Alain Fournier, né, do Bosque das Ilusões Perdidas, que está aqui bem no início do livro. A frase é assim, ó: tantas loucuras numa cabeça tão nobre, talvez o gosto das aventuras mais forte que tudo. Essa é a frase assim que inicia o livro. Sim. A gente chama isso de epígrafe, né? Um livro pode ter ou pode não ter. No meu caso, eu quis que tivesse, para fazer uma homenagem exatamente a esse livro, que eu li há muitos anos atrás, muitos, acho que eu li faz uns 40 anos que eu li esse livro, que acho que talvez possa até ser encontrado em sebo, né? Porque não foi mais editado. Chama-se O Bosque das Ilusões Perdidas, que é maravilhoso, um livro comovente, uma história de amor assim, que me deixou muito comovido, a ponto de eu querer depois escrever um livro em homenagem a ele. Eu vou procurar então. Às vezes aqui em Cruzeiro tem sebos. Vou procurar ver se eu acho o Bosque das Ilusões Perdidas. Quem sabe até você acha, sabe onde, que tem todos esses livros, naquele sebo chamado Estante Virtual. Sim, é lá onde eu compro meus livros de escola. Então, entra lá, coloca lá o Bosque das Ilusões Perdidas, e você acha uma edição, se não me engano, da Nova Fronteira. Né? A Nova Fronteira uma vez fez uma coleção muito bacana de romances clássicos, famosos, e fez desse livro. O Alain Fournier tem uma história muito triste. Ele era um jovenzinho, assim, muito talentoso, né? Que surgiu durante a primeira... ele produziu a obra dele durante a Primeira Grande Guerra. Aí ele foi para a guerra, foi lutar e desapareceu, morreu. Presume-se que ele morreu, né? E deixou esse livro, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Como eu citei aqui no começo da entrevista, o Álvaro, ele escreveu várias obras ficcionais, para você que está assistindo e nos ouvindo. Ele escreveu várias obras de ficção, várias obras poéticas, juvenis, infantis, acadêmicas, como, por exemplo, temos a obra Para Tão Longo Amor, que ele escreveu em 94, O Diário de Lúcia Helena, de 92, A Cidade Proibida, de 97,
Alto do Busão do Inferno, um livro de 2007, entre várias outras. Eu queria saber aqui qual foi a obra que mais te trouxe reconhecimento, né? Você que, como eu também já citei, foi premiado com o Prêmio Bienal Nestlé, o Prêmio Jabuti de Literatura. Qual foi a obra, assim, que mais te trouxe reconhecimento? Ah, sem sombra nenhuma, A Hora do Amor. A Hora do Amor foi publicado quando eu tinha 40 anos, né? Então, eu estou com 77, 30 e poucos anos de publicação. E foi meu primeiro livro para jovens. E teve um sucesso extraordinário no ano que foi lançado e continuou, né, com sucessos, sendo adotado em várias escolas. Eu ia falar com as crianças sobre o livro, né? Hoje ele caiu um pouco, né? Esses livros assim tendem a envelhecer, né? Ele perdeu um tanto a força que ele tinha na época. Mas foi, sem sombra de dúvidas, o meu livro assim que projetou meu nome para a literatura foi A Hora do Amor. Eu não sei se vai ser a mesma resposta das outras, que, por exemplo, seria uma traição falar uma e não deixar de falar as outras, mas qual foi das suas obras assim, que você mais gostou de escrever? Olha, eu sempre digo, você usou essa expressão aí, traição às outras obras, é perfeito, né? Porque os livros são como filhos, que a gente ama a todos. Mas eu costumo pensar assim, o livro de que eu mais gosto é o livro que eu estou escrevendo no momento. E aí eu me apaixono por ele, eu fico que nem doido escrevendo, voltando a escrever, a ler, a colocar assim, emendas, modificar. Então eu me empenho muito, né? Agora, os outros livros eu guardo um carinho com eles, mas eu acabo de publicar, eu coloco na estante e esqueço. Então, o livro de que eu mais gosto é exatamente aquele que eu escrevo. Agora, é claro, existem alguns livros que me marcam mais que os outros. Por exemplo, A Hora do Amor, por ter sido o primeiro livro que eu escrito para jovens. Eu tenho um livro que eu gosto muito chamado Os Rios Inumeráveis, que é uma reflexão sobre o Brasil, né? Um livro assim, que tem um tanto de fantasia, e eu gosto muito desse livro, esse livro me marcou demais, né? Eu gosto muito desse último que estou lançando agora, chamado Panarquia. Então, alguns livros me marcam mais que os outros, é claro, né? Então, como você já acabou de citar, recentemente você lançou seu livro Panarquia, que é um livro que trata, entre outras coisas, desse nosso tempo de pandemia. Você falou que ele foi escrito, demorou várias horas para ser escrito, e você escreveu durante a própria pandemia. Como foi esse processo de escrita do livro em casa, sem poder, só você se concentrar assim, dentro de casa, num tempo tão difícil que as pessoas estavam morrendo lá fora? O que fala mais ou menos nesse livro? Olha, esse livro é um livro curioso. Ele é formado de módulos, não capítulos, módulos. Por quê? Porque cada módulo pertence a um personagem, a um grupo de personagens que vão se encontrar, vão se cruzar ou não. Então, por exemplo, tem um módulo chamado Eu em Si Mesmado, que é de um professor e escritor que existe dentro do livro, que está escrevendo um romance. Depois existem, por exemplo, um outro capítulo que é Os Investigadores. São dois policiais que vão atrás dos bandidos. Depois tem um outro módulo chamado Os Infectados. Tem um outro chamado, que é sobre uma garota de programa. E assim por diante. E esses personagens podem se encontrar ou não, né? Dependendo das circunstâncias. E é uma reflexão, é claro, sobre esse tempo de trevas, essa coisa horrorosa que é a pandemia, que nos manteve escravos do espaço, sem poder sair, sem poder conviver com o próximo, né? Na verdade, isso foi para mim eu diria, aqui usando uma espécie de catarse. Catarse é uma palavra de origem grega, que era usada na tragédia. A gente assiste uma tragédia para provocar catarse, quer dizer, a gente se livrar do mal ali, né? Então, para me livrar, esquecer a pandemia, eu sentava todos os dias e escrevia. Às vezes eu ficava 3, 4 horas diante do computador escrevendo, né? E, é claro, me inspirando nas coisas que eu lia no jornal, nos horrores que eu via no jornal, ou que eu via na televisão, ou que as pessoas me narravam, né? Então, tudo isso serviu de inspiração para eu poder fazer esse livro, que é uma espécie de súmula de nosso tempo, eu chamaria Nosso Tempo de Trevas.
Realmente bem chocante, né, o que estava acontecendo na época. Você ligava o jornal, podia ser 50 canais diferentes, estavam sempre falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Você lendo jornais no aplicativo, no celular, são matérias assim chocantes. Então tinha que ter bastante cabeça para poder escrever um livro nesse tempo tão difícil. Tinha que ter cabeça e também uma coisa importante, ajudou a minha cabeça. Eu ficar trancado em casa 100% do tempo e É você que disse que gosta de viajar bastante, né? Ficar dentro de casa. Me senti como um prisioneiro. Mas não só de viajar, você também deve ter experimentado isso, ou quase todo mundo experimentou isso. Nós somos uns seres sociais. Nós gostamos de conviver com o próximo, sair com as pessoas, conversar, sair à rua, ver coisas, né, na rua. Isso é muito bom. Porque houve uma época que nem isso podia. Você saía de casa com máscara, eu acho uma coisa horrorosa. É como se as pessoas perdessem a identidade, mas é necessário. Nós temos que usar máscara, temos que tomar vacina, nós temos que seguir todos esses protocolos. Não podemos fugir disso. Mas isso tudo perturba, cria uma sensação de vazio, de absurdo, de solidão. Mesmo que você conviva com algumas pessoas, isso provoca em você uma espécie de desesperança. Então, voltando nesse ano de 2020, né, que estava sendo a pandemia, assim, o ápice da pandemia, eu acho, né, foi ali na metade do ano passado. Eu gostaria aqui de fazer uma citação de uma biografia sua que você escreveu sobre o Camões, que recebeu também um prêmio de distinção de literatura da Unesco ano passado. Para as pessoas que até mesmo podem ser ignorantes no assunto, ignorantes num bom sentido, ignorantes de não saber do assunto, você acha que é importante escrever essas biografias de autores e poetas assim excepcionais como Camões? Eu acho sim. Tanto é que eu criei essa coleção chamada Meu Amigo Escritor, e dentro dela eu escrevi o livro do Camões, escrevi a biografia do Machado de Assis, do Fernando Pessoa e outros mais, né? Exatamente com esse intuito de fazer com que o leitor normal ou leitor de escola, por exemplo, do ensino fundamental e médio, tenha a possibilidade de conhecer de uma maneira mais emocionante quem foi o escritor, como era o escritor na sua intimidade, tentando mostrar que o escritor é uma pessoa como outra qualquer, humana, né? E que tem um diferencial em relação às outras pessoas no sentido de ele escrever livros, né? Então, nesses livros, você citou o Camões, o livro chama-se Entre a Pena e a Espada. Eu procuro mostrar a vida aventurosa do Camões, mas ao mesmo tempo colocando em contato com um garoto que o acompanha nessas aventuras. E a partir daí, procurar explicar a obra dele, entre as quais o grande poema Os Lusíadas, né? Quais são essas fontes que você busca para escrever uma biografia? Você pega internet ou você vai escrevendo de memórias que você tem do autor? Não, de memórias é pouco. A gente, para escrever um livro desse, precisa alimentar a mente, alimentar bastante. Então, eu já tinha lido Camões, toda a obra dele, ou quase toda a obra, já tinha dado vários cursos sobre ele, mas muita coisa eu não sabia. Então, eu faço uma pesquisa assim, livros, em primeiro lugar, vou procurar livros e ler biografias dos autores, ler obra, e internet. A internet, hoje em dia, é um instrumento muito útil, que você encontra de tudo ali. Então, até coisas assim, por exemplo, eu estava escrevendo sobre Camões e queria citar uns versos dele, né? Uma poesia, um soneto. Se for procurar em livro, transpor para o micro, eu ia perder um tempão. Então, o que eu fiz? Antes de começar a escrever, eu fiz um arquivo e coloquei toda a obra de Camões. Os Lusíadas, e os sonetos, as elegias, as canções, tudo ali. Então, eu estava escrevendo. Precisava de um determinado soneto, eu ia lá, caçava, descobria, copiava e colava no meu texto, né? Então, eu uso desse duplo instrumento. Livros, e a internet. Mas a internet, você deve saber muito bem, você que é jornalista, né, que a internet ela
traz muita porcaria, né? Muito lixo. A gente não pode confiar cegamente naquelas coisas que eles falam. Tem que fazer uma peneira, né? Tais das fake news. A gente tem que combater isso fazendo uma peneirada para chegar naquilo que realmente vale a pena. Já chegou a cair em alguma fake news? Não, eu tomo todo cuidado, né, para não entrar naquilo, né? Às vezes eu leio umas coisas na internet, eu gosto às vezes de fazer pesquisa de história, de geografia, né? E às vezes eu leio umas coisas e falo, não, isso não aconteceu, isso é lenda, isso é ficção. Então é preciso tomar muito cuidado. Era o que eu falava para os meus alunos na universidade. A internet é fantástica, mas tomem cuidado, peneirem. Não vão colocando tudo que tem ali como se fosse verdade. Então, antes da gente encerrar, que você puxou esse tema aí, eu tenho uma curiosidade. Você acha que a tecnologia, hoje em dia, os celulares, os computadores são importantes na educação, na sala de aula? Eles vão fazer diferença para os alunos? Eu acho sim, eu acho que faz uma diferença fundamental. Eu acredito que a criança de hoje, ela tem acesso a muita coisa, né? Por exemplo, ela precisa de um tópico qualquer que é dado em aula, ela coloca lá na internet e traz uma série de reflexões. Mas aí que entra aquilo lá também, que eu diria que o excesso de informações é tão ruim quanto a falta de informações. O excesso de informações pode provocar aquilo que a gente chama de ruído, né? A pessoa é bombardeada por tudo aquilo e não sabe como concatenar. Porque o homem, a principal faculdade do homem, que é a inteligência, é a capacidade de ele saber articular ou relacionar as coisas entre si. É isso que é verdadeira inteligência. Não é ficar guardando conhecimento e repetir como um papagaio. É a pessoa criar a partir daquilo que ela colheu na internet ou nos livros. Então, eu acho que as aulas hoje, o professor tem um instrumental muito bacana. Ele tem lá, ele pode projetar vai trabalhar com poeta, projetar imagens, né? Ou projetar poemas e explorar. A partir dali, botar música junto, ou passar... Eu lembro quando eu dava aula na USP, há muito tempo atrás, não tinha internet naquele tempo. E às vezes eu gostava de passar para os alunos, mostrar quadros, telas, né? Para discutir questões sobre pintura. E era um trabalhão, tinha que usar aquelas máquinas antigas de projeção, a imagem ficava ruim. Depois, quando nos últimos tempos eu ia dar aula, eu podia entrar na internet e pegar o que eu queria de música, de poesias, de trecho de romance, de biografias, né? Então, eu acho que é um instrumental, é um meio para um fim, não pode ser um fim em si mesmo. Dizer, por exemplo, que a tecnologia resolve tudo. A tecnologia não resolve tudo. Ela é auxiliar para um instrumento maior, que são a inteligência e a imaginação do homem. E também isso entra também, às vezes, numa questão de responsabilidade do próprio aluno, que, por exemplo, às vezes levam o celular para a sala de aula, mas ao invés de usar o celular para a aula, às vezes, por exemplo, puxa um joguinho de celular, fica jogando escondido, mensagem, fica respondendo mensagem. Sim. Então tem uma questão de responsabilidade do aluno também. Isso é uma verdadeira praga para professores. Já vi professores se queixando amargamente que ele não consegue dar aula para os alunos com aquilo ali ligado em coisas que não interessam a aula, né? Então, como eu digo, tem um aspecto extremamente positivo, mas também tem aspectos negativos que a gente tem que saber combater para que o ensino possa vingar, né? Possa dar certo. Então, eu também acho que é importante a gente ter o uso de tecnologias na sala, como computadores, mas eu acho também que os celulares, eles deviam ser, em período de aula, limitados. Por exemplo, ter aplicativos que você pode usar ali, como, por exemplo, vou fazer um trabalho de artes. Tem aplicativos de desenho que facilitam muito mais a digitalização deles, aplicativos de pesquisa, como até dicionários virtuais, porque hoje em dia é difícil de encontrar
alunos, por exemplo, com dicionário, aqueles dicionários dentro da bolsa. Então, tudo está se digitalizando. Isso é ótimo, isso é uma maravilha. Eu diria, mesmo para mim aqui, quando eu estou trabalhando, eu tenho dúvida numa palavra, o significado, eu vou lá no dicionário online e pego os sentidos. Há vários dicionários online de muita qualidade. Então, eu diria que a tecnologia veio para ficar. A gente não pode negar, no meu tempo era melhor, que não tinha isso, não tinha aquilo. Não existe mais esse meu tempo. É aproveitar o melhor que aquilo que a tecnologia pode oferecer. É claro, a tecnologia é do mal e do bem. Eu prefiro acreditar que é do bem, mas ela tem um lado mal também. Por exemplo, a televisão, de certa maneira, prejudicou o cinema, fez o cinema mudar de face, mas ao mesmo tempo ajudou a criar um cinema de melhor qualidade, né? Então a televisão, eu não gosto de televisão, eu acho horrível. Eu gosto de televisão para assistir filme e jogo de futebol, que eu gosto ainda, né? Mas o resto, a televisão aberta, eu detesto, não vejo nada daquela lixarada. Eu sei que tem muito lixo, mas você não pode negar, você dizer, não pode mais ter televisão, tem que acabar, não é por aí. Você tem que trazer a tecnologia para o seu bem, não é? Você torce para que time, Álvaro? Corinthians. Então, perfeito. Nós somos perfeitos, então, né? Todo corintiano é perfeito. E é desse jeito que a gente encerra esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Pode deixar suas considerações finais. Bem, eu gostei muito da entrevista. Achei que você se expressa com muita qualidade, né? Eu vejo você assim, te dou os parabéns com a sua competência linguística, né? Gostei muito das perguntas, foram muito boas. Você preparou bem o texto, isso é admirável. Então tá de parabéns. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Com certeza a gente vai bater vários outros papos por aí. Tá bom então, meu caro. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Muito obrigado, Álvaro, mais uma vez pela sua presença. O meu nome é Miguel e eu fui. Tchau. Tchau, gente.